A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo. Seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para que possamos meditar aí em mais um tema abençoado. Dessa feita, estaremos também falando sobre mais um vídeo da revista editora Central Gospel, onde estamos abordando nesse trimestre, é claro, o tema Fundamentos da Liderança Cristã. E para este vídeo estaremos vendo a lição 12, cujo título é Paulo, um líder eficaz. Esta lição tem seu texto bíblico básico em Atos, capítulo 27, dos versos 1, 4, 7, 9 ao 11, 21 e, por fim, 22. O textuário da lição está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 11, que diz: para o que fui constituído, pregador e apóstolo e doutor dos gentios. A palavra introdutória vai dizer-nos, leamos: o apóstolo Paulo tinha plena convicção do seu chamado. Ele apresentava-se como apóstolo, mas também como servo de Jesus Cristo. O título de apóstolo não inflava o seu ego. Paulo era um homem humilde que não esperava que os outros fizessem trabalho algum, quando ele próprio era capaz de realizá-lo. Então, meus irmãos, está aqui mais um vídeo se iniciando e vamos trabalhar nesse vídeo um pouco mais a respeito de Paulo, né, o apóstolo Paulo. A gente vem trazendo aí uma série de líderes, tá? Já estamos na 12ª lição, onde a gente viu aí outros líderes, exemplos para lá de abençoados. Essa lição cá entre nós. Todo esse trimestre está muito bom, porque esse tema de liderança é um tema muito atual, né? Um tema que nós precisamos estar sempre meditando em relação a ele, analisando a nossa maneira de liderar. E esse vídeo é continuidade desse tema aí. E é interessante que eu já quero desde já dizer a vocês que eu, neste vídeo, também optarei por fazer o que fiz no vídeo anterior. Para você que não assistiu aí, no vídeo anterior falamos na lição de número 11 sobre a pessoa de Barnabé. Lembrando que os nossos vídeos ficam aqui disponibilizados numa playlist, onde você terá acesso a todo o conteúdo. Para você que não assistiu, né, peço que você vá lá, assista e, é claro, gostando, curta, compartilhe, fale desse material a outras pessoas, porque eu tenho certeza que será de grande valia e bênção para a sua vida aí. E é interessante que, assim como eu fiz no vídeo anterior, eu também não farei um comentário expositivo, exegético sobre a vida de Paulo. A gente está tentando aqui, pelo menos eu que eu tenho tentado fazer, trabalhar mais a questão da liderança. E com isso, é claro, lendo a lição, a gente já percebe que essa lição traz muitos pontos, muitas questões mais relacionadas à biografia, mais à vida de Paulo. Logo, seu chamado, sua conversão, o início de seu ministério, o início de suas viagens missionárias, até o fim de suas viagens, inclusive conclui já com a prisão, né? Paulo está caminhando, ou seja, Paulo está indo para a prisão, está sendo levado à prisão, numa embarcação, e aí a lição vai concluir basicamente nisso. O capítulo 27 é o foco principal. Então, o que eu quero fazer aqui, quero tentar ser muito breve nesse vídeo, ser o mais específico possível, e de antemão, tenho que dizer isso para que você não estranhe ao assistir o vídeo, pense, mas eu achei que ele ia comentar mais sobre a vida, mais sobre Paulo. O que eu trarei aqui será uma questão mais voltada a aplicações relacionadas à liderança. Então, eu vou extrair alguns pontos voltados à liderança, tomando como exemplo cada tópico e subtópico dessa lição, a fim de que a gente possa compreender melhor um pouco mais. É claro que sobre Paulo, tenho eu outros vídeos aqui no canal, inclusive eu vou estar disponibilizando aqui, colocarei aí um link, um outro vídeo onde eu comentei um pouco mais sobre Paulo, uma lição, né, antiga já, e para que eu não me estenda muito quanto ao tema da vida de Paulo, eu optei por falar mais sobre liderança, ok? Então vamos lá, dito pois isso, a gente já pode começar. É claro também que, se em algum detalhe da vida de Paulo que eu não tenha citado, sinta-se à vontade para colocar nos comentários alguma observação, caso você perceba que seja necessário fazê-la. Querendo contactar-nos, sempre deixe no final do vídeo o meu contato, né, o WhatsApp, para que você possa falar conosco aí. Qualquer sugestão, dúvida, é sempre bem-vindo, tá? Então a gente está aqui e até para agradecer a vocês. Inclusive eu quero tirar esse momento aqui para agradecer o meu amigo, meu irmão em Cristo, Wesley Dias, né? Um homem de Deus que nos tem abençoado muito aqui também nesse canal. Deus abençoe a sua vida, ok? As observações feitas têm me ajudado e auxiliado muito, tá? O Senhor é conosco aí. Vamos lá então, dando continuidade. Aí nós temos aí o primeiro tópico, que diz aí, uma breve biografia de Paulo, o apóstolo.
Então a gente já percebe que o primeiro tópico já é trabalhar a biografia, e o que eu não vou fazer, como eu já disse que não faria, que é pegar mais a liderança. Então já vou partir aqui propositalmente para o primeiro subtópico, que diz aí, Saulo, perseguidor da igreja. Deixa eu ler partes da lição para comentarmos. Paulo gabava-se de sua origem, de seu conhecimento religioso. Em seu zelo pela religião judaica, foi um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo. E ele mesmo reconhece isso. Vamos lá então. Então, o que nós temos aqui, né, da revista é o subtópico que está aí, o título, Saulo, perseguidor da igreja. O que eu, a princípio, colocaria é o fato de que nós precisamos estar atentos quanto à liderança, nós líderes precisamos estar atentos quanto à maneira como nós enxergamos aquelas pessoas que se consideram nossos inimigos, aquelas pessoas que se consideram inimigos da obra de Deus. Qual deve ser o olhar que nós temos que ter para essas pessoas? Um olhar de misericórdia. É interessante que, olhando para Saulo como perseguidor, jamais, estando nós naquele momento ali, pensaríamos que Saulo se tornaria quem se tornou. O grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que deixou um legado imenso, e a Bíblia, né, nos mostra claramente isso. Como Paulo, essa conversão de Paulo foi algo tremendo. Então, olhando para o perseguidor, talvez nós jamais veríamos naquele momento, naquele tempo ali, naquela situação, um pregador, um missionário, alguém que faria realmente a obra. Então, eu colocaria basicamente, né, ou seja, aqui já está falando Paulo, Saulo, perseguidor, aquele que perseguia ferrenhamente a igreja, Atos 8, então a gente percebe ali, é quando ele dá início a toda essa perseguição, mas a palavra vai estar, inclusive está lá dizendo que Saulo assolava a igreja, e a palavra assolar é a palavra elumaneto do grego, quer dizer rasgar o meio, é como uma fera faz quando está ali abocanhando sua presa. Mas o ponto claro para ser específico, e eu disse que não demoraria no vídeo, a aplicação que eu faria é essa, o cuidado que nós como líderes devemos ter quanto às pessoas, ou em relação às pessoas que se consideram, se fazem, se acham e se levantam contra nossos inimigos e, é claro, inimigos da obra. Lembrando que nós, servos do Senhor, não consideramos que tenhamos, né? A gente não considera que tenha inimigos. A gente o fato que a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas o fato de nós, talvez não considerarmos pessoas carne e sangue como inimigo, não significa dizer que o inimigo não possa usar pessoas contra nós. Ou seja, há casos em que eu não considero as pessoas meus inimigos, mas infelizmente alguns acabam se considerando, se fazendo aí como inimigos nossos, inimigos da obra. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso. E aqui o que a gente tem é o seguinte, um perseguidor, um ferrenho adversário, alguém que amarrava cristãos, açoitava, arrastava até o sinédrio para ser preso, agora ou posteriormente vai tornar-se um grande pregador. Eu vou falar já já sobre isso. Então, nós devemos olhar, nós como líderes devemos olhar um pouco além, eu diria um pouco não, muito além do ódio, muito além da raiva. A gente não deve olhar para as pessoas pautado só na nossa visão carnal, no nosso entendimento carnal, na nossa maneira carnal de ver as coisas. Mas devemos buscar em Deus discernimento espiritual, visão de Deus para entendermos isso. Eu já vi o fato de que isso aconteceu com Saulo também, quando Saulo se converte, sabemos nós, está na casa de um homem chamado Judas, e ali, naquele momento, Deus vai falar com Ananias, e Ananias, até onde percebemos, demonstra não ter interesse a ir a Saulo. Eu já vi o fato de que ele vai dizer para Deus, esse homem é um perseguidor, esse homem é alguém terrível, e Deus disse, vai, em primeiro lugar, vai. E aí Deus vai dizer por quê? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então nós precisamos olhar para esse ponto, entender que embora perseguidos, embora caluniados, embora muitas vezes nós estejamos sofrendo por causa de alguém, né, nós precisamos olhar para essa pessoa e ver nessa pessoa muito além de um perseguidor. Ver essa pessoa como uma alma, ver essa pessoa como alguém que precisa realmente de um encontro com Deus e que tal encontro vai mudar essa pessoa, tal encontro renovará essa pessoa, tal encontro dará a essa pessoa uma nova perspectiva de vida. É assim como eu aplicaria. Então, Saulo, perseguidor da igreja, sim. Porém, o perseguidor, é claro, além de tornar-se perseguido depois, mas deixou, e a melhor parte é essa, de perseguir a igreja de Deus. Então, nem todos os que nos perseguem hoje são pessoas que, por assim dizer, merecem ir ao inferno, devem perder a vida. Não, nós precisamos estar orando, clamando a Deus por tais pessoas, a fim de que haja mudança, haja restauração, logo haja renovo na vida dessas pessoas. Continuando aqui, nós temos aí um segundo subtópico, Saulo, pregador do evangelho. Leiamos.
Não demorou para que Saulo se tornasse um pregador do evangelho. Atos 9, 22. Aqui eu não estarei lendo tudo, como eu já tenho dito em vídeos anteriores, não estou mais lendo toda a lição, a fim de ganhar tempo aqui. Escolhi basicamente o final, lá no finalzinho, você que está ali perto da lição vai ver que a lição começa, né? O próprio Saulo aponta os locais, tal. Mas eu peguei justamente a parte que eu queria aplicar, que eu achei que deveria fazê-lo, foi o finalzinho, onde eu falei aqui sobre o fato de que assim que há a conversão, assim que há o encontro de Saulo com Cristo, o que me chama a atenção, o que me salta aos olhos é o fato de que Saulo não demora a pregar. Saulo já inicia, Saulo já começa logo a pregar. E nós, como líderes, temos que estar atentos a isso. Quando Deus nos chama, nós devemos ter pressa, nós devemos entender que o tempo para fazer a obra de Deus é como diz, o tempo que se chama hoje, é agora, é esse momento. Devemos já. Há pessoas que acabam protelando, às vezes por medo, insegurança. Primeiro eu preciso me informar num seminário teológico, eu preciso fazer uma faculdade teológica, eu preciso fazer um curso de missiologia. Pessoas que acabam colocando até coisas boas, sim, são boas, são maravilhosas. Estudar sempre é bom, mas acabam colocando isso na frente, tornando, às vezes, um empecilho, fazendo com que essas coisas, a princípio boas, tornem-se depois empecilhos. Então, esse é o problema. Tá? Se Deus nos chamou, façamos como Saulo. É interessante notarmos que Saulo se converte, está na casa de Judas, ali Ananias tem um encontro com ele, o Espírito Santo providencia esse encontro, Ananias agora ora por ele, impõe as mãos, ele é curado, é batizado, e ele já começa uma caminhada. Ainda não tendo vasto conhecimento sobre Cristo, ele usou o conhecimento que tinha naquele tempo, para pregar. Ele começou a pregar, ele começou a anunciar, ele foi fazer a vontade de Deus, ele foi apregoar o evangelho. Então, que nós aprendamos isso, ok? É muito bom estudarmos, sim, eu gosto, amo estudar, sempre estou lendo, e amo lecionar, gosto demais de dar aula, né? Gosto muito, eu me identifico muito com essa área do ensino dentro da igreja, mas o ponto é que mesmo sem ter o conhecimento, embora parco que tenho, mas mesmo tendo menos conhecimento ainda, eu já pregava a palavra, já começava a anunciar, porque eu entendo, realmente, eu penso que Paulo está sendo para nós um exemplo quanto a isso. Assim que encontramos a Cristo, a gente deve logo anunciar o Evangelho. É claro, fugindo de assuntos teológicos difíceis, questões polêmicas, respostas que muitas vezes não temos quanto a assuntos difíceis e complexos de lidar, a gente fugindo disso aí é tranquilo. Então eu não vejo uma necessidade aparente de muitas vezes precisarmos ter que esperar concluirmos um seminário teológico, concluirmos um curso de missiologia, tudo isso lembrando que é bom. Não estou dizendo que não é, que não seja. Mas no momento em que aceitamos a Jesus, no momento em que temos encontro com Ele, esse momento é agora, temos que pregar. Talvez você já sirva ao Senhor há um bom tempo e ainda não fez. Disponha-se a falar do amor de Deus, disponha-se a pregar a palavra de Deus, disponha-se a pregoar o Evangelho, disponha-se a ganhar almas e vidas para o Senhor. Então, Saulo, pregador do Evangelho. Foi muito rápido. Alguns vão dizer, talvez alguém até coloque nos comentários, mas espera aí, não foi tão rápido assim. Saulo não começou a pregar depois de 14 anos. Gente, vamos olhar para o texto. Saulo, logo que se converte, ele começa a pregar. Ok? Esse processo de 14 anos se dá no tempo em que Paulo se converte, já está pregando, é expulso de Antioquia, todo um processo ali, expulso, toda uma sequência, né, onde há a expulsão dele, as pessoas estão contra ele ali. Eu nem diria de Antioquia, talvez eu tenha errado o nome do lugar, se errei, peço perdão, errata aqui. Mas o ponto é que Paulo começa, Damasco, Síria, ele vai pregando. Passa por um tempo na Arábia, vai a Jerusalém, passa ali 15 dias em Jerusalém. O ponto é que ele está pregando, ele continua pregoando. E é claro que após tudo isso, ele volta para Tarso, e aí sim, ele vai dizer lá na carta aos Gálatas que todo esse percurso, esse processo, passou-se ali 14 anos. Depois de 14 anos é que Barnabé foi buscá-lo, para que ele, de maneira oficial, tendo já o aval dos apóstolos, pudesse pregar. Isso não significa dizer que Paulo tenha esperado 14 anos para pregar e anunciar, mas isso significa dizer que Paulo já estava pregando. Enquanto não vieram as formalidades, enquanto não veio a autorização, a liberação dos apóstolos, se é que a gente pode dizer assim, né? Enquanto não veio tudo isso, o encontro com Barnabé, Paulo ali, no seu jeito, com aquilo que Deus lhe deu, já estava pregando. Então que nós entendamos isso e a gente dê início já à obra de Deus em nossas vidas. Continuando aqui, nós temos 1.3, Paulo, missionário às nações. Leiamos.
Foram ao todo 3 viagens missionárias. Por onde passavam, anunciavam a Cristo como Messias, Salvador e plantavam igrejas. Outra coisa interessante que a gente pode perceber aqui, baseado no que eu acabei de ler, né, é o fato de que Paulo agora, junto a Barnabé, ou Barnabé e Saulo, como você quiser falar, sabemos que Saulo agora fora chamado por Barnabé, que deixando a Antioquia, né, Barnabé havia ido para Antioquia, deixou a Antioquia, e agora foi lá buscar o Saulo para pregar. Nós percebemos o seguinte, o ponto é que Saulo, quando chamado pelo Espírito Santo, ele atendeu o chamado. Ele poderia ter dito, como muitas pessoas dizem hoje, Deus chama para uma obra específica, as pessoas não se veem preparadas, não se veem capacitadas, acabam protelando tal obra, mas o fato é, que eu extrairia aqui para uma liderança, é o fato de que tanto Saulo quanto Barnabé e Saulo, tinham essa sensibilidade de entender que realmente o Espírito Santo lhes havia chamado. Isso, para nós como líderes, é importante por quê? Porque nós precisamos entender que há um dinamismo na obra. Quem rege, quem dirige as coisas é o Espírito Santo. Nós não fazemos a obra como queremos, quando queremos, da maneira que queremos fazer. Mas nós fazemos como o Espírito Santo nos instrui, nos orienta que façamos. Esse é o ponto. Então, eu colocaria numa aplicação prática aí, Paulo, missionário às nações, é o fato de que, enquanto não havia sido chamado como missionário, Paulo continuou pregando por um dia, todo aquele processo, aguardando, mas assim que o Espírito Santo lhe chamou, Paulo não titubeou, Paulo não pensou 2 vezes, Paulo foi. Talvez ele poderia ter dito, ainda não me considero preparado. Nem mesmo esses 14 anos que passei, que tenho passado, ainda me tornam apto. Ele entendeu o seguinte, opa, o Espírito Santo chamou, Deus chamou, vamos embora. Partamos. Então, nós como líderes precisamos entender que há um enorme, um vasto, um extenso dinamismo na obra de Deus. A obra de Deus é dinâmica, ela não para. E nós precisamos aprender a acompanhar todo esse dinamismo. Isso é interessante. Estarmos aptos e prontos a ir onde o Espírito Santo de Deus nos levar. Está sempre nos preparando para algo maior. Que a gente não congele, que a gente não fixe em um lugar, achando que é só aquilo que Deus tem para nós. Deus tem muito mais. E é claro, Deus quer muito mais de nós também. Melhor dizendo, também, né? Não só tem, como quer também muito mais de nós. E quando Deus nos chamar, logo nós temos que estar prontos, aptos, ávidos por fazer a obra de Deus. E é essa uma lição também que eu extrairia aqui em ponto 3, Paulo, missionário às nações. Paulo, então, entendeu que a obra de Deus é dinâmica. A gente não pode ficar preso a lugares, preso a situações. Há pessoas que, minha situação está muito cômoda onde eu estou, a congregação que estou é muito boa, gosto muito do meu pastor, me dou muito bem com todas as pessoas aqui, mas se Deus me chamar, não, acredito que eu estou muito bem aqui, Deus. Me deixa aqui, Deus, onde eu estou. Muitos pensam assim. Mas precisamos entender que quando Deus nos chama, nos chama. E um exemplo disso, talvez você julgue necessário aplicá-lo, caso queira fazer, fique à vontade, mas eu aplicaria também para uma aula que eu diria em loco, né? Eu diria o seguinte, o caso de Filipe. Filipe estava muito bem, diga-se de passagem, repito, muito bem lá na terra de Samaria. Porém, o Espírito Santo chamou Filipe e o levou a uma estrada deserta. E ele foi mais que depressa, isso é interessante. Ele não pensou 2 vezes, ele poderia ter ficado. Talvez ficando em Samaria tornar-se um grande pastor, talvez abriria um campo ali, missionário vasto naquele lugar. Mas o mesmo Deus que o levou àquela cidade também o chamara a pregar aquele eunuco, um homem sozinho, numa carruagem, indo embora para casa. E ainda assim, Filipe atendeu. Logo, Paulo também me dá essa lição de que estou eu pronto a ir aonde o Espírito Santo me levar e a fazer o que o Espírito Santo me ordenar que faça. Então, Paulo, missionário às nações. Continuando aqui, nós temos então 1.4, Paulo, arquiteto da igreja. Deixa eu ler algumas partes aqui. O apóstolo Paulo auto-intitula-se sábio arquiteto da igreja. Observe, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Outro exemplo nós temos com a liderança de Paulo, a liderança em que dá às pessoas sustentação para trabalhar, para crescer. Paulo, como arquiteto, embora é claro que o texto seja muito específico, Paulo está inicialmente tratando e lidando com a igreja de Corinto. Um dos problemas que Paulo está tratando, e mais especificamente o problema referido aí no capítulo 3, é o problema das facções, né? Havia grupos, facções na igreja. Um dizia, eu sou de
Paulo, sou de Cefas, né? Pedro, sou de Apolo, outros sou de Cristo. Então, o que Paulo quer mostrar é que nenhum deles, ou seja, ele, Apolo, Cefa, nenhum deles. O único, é claro, é Cristo, mas a gente precisaria abrir o texto para olhar todo o contexto, e é o que eu talvez não tenha aqui tempo para tal. Mas, dentro de uma aplicação clara e específica, Paulo quer mostrar o seguinte, que a gente não pode se gloriar, né? A gente não pode achar que é dono e que a igreja pertence a nós. Precisamos entender que cada um desempenha um papel específico e devemos amar a Deus, amar a igreja e realizar aquilo que Deus nos dá a realizar. E como uma aplicação prática para ganhar tempo aqui, que eu faria para isso, para esse tópico, Paulo, arquiteto da igreja, eu colocaria, então, que nós, como líderes, devemos fazer o que Paulo fez, falar o que Paulo falou, logo agir como Paulo agiu. E como Paulo agiu, sendo ele aquele que alicerçava as pessoas, dava às pessoas base. Então a gente deve ser base para que as pessoas venham crescer ainda mais. O líder não precisa querer sufocar as pessoas, ele deve dar um embasamento para que as pessoas cresçam, para que as pessoas atinjam suas metas, para que as pessoas consigam crescer ainda mais diante de Deus, realizar coisas maravilhosas diante de Deus. E é claro, ele também deve andar como um fundamento, estar fundamentado em Cristo, a fim de que possa também fundamentar, dar base, dar auxílio, dar ajuda, dar sustentabilidade, a outras pessoas, logo a seus liderados. Então a lição que eu extrairia aqui é essa. Paulo, arquiteto da igreja, ou seja, aquele que planejou, aquele processo, ele dá todo um processo, o arquiteto ele planeja aqui, planeja lá. Então nós devemos dar às pessoas base, a gente deve planejar a ponto de que dentro desse planejamento as pessoas não sejam sufocadas, mas principalmente que haja espaço, haja sustentação, sustentabilidade para que as pessoas cresçam. Nós devemos apoiar as pessoas e ajudá-las a crescer. Paulo, arquiteto da igreja, é o que eu colocaria aí como um auxílio, logo, uma aplicação prática. Continuando, nós temos aqui o segundo tópico, características da liderança paulina. Vamos lá? 2.1. Paulo é julgado e mandado para Roma. Leiamos partes aqui. Os judeus incomodados com a pessoa de Paulo, faziam de tudo para interromper sua trajetória. Meus irmãos, esse contexto aqui é muito grande para que a gente possa explicá-lo. Nós estamos falando aqui num contexto onde as perseguições ferrenhas aconteciam contra Paulo. Paulo, após deixar a casa de Filipe, junto ali a Ágabo, o profeta que for ali, inclusive esse profeta é aquele mesmo profeta que profetizou uma fome terrível naquele tempo. Posteriormente, esse profeta vai à casa de Filipe, onde Paulo ali estava hospedado, pega a cinta de Paulo, amarra em si mesmo e diz, olha, assim farão ao dono dessa cinta, o prenderão e o levarão ali. Então, o ponto é, para ganharmos tempo aqui, uma breve lida em Atos, não que eu não queira falar, gente, sobre o assunto, mas eu estou tentando ser prático. Mas o ponto claro aqui é que, nesse momento, Paulo, assim que vai a Jerusalém, que ele vai dizer, eu estou pronto não só a ser preso, a ser atado, mas a morrer, se preciso for, pelo Evangelho, a dar a vida pelo Evangelho. E aí, o que é interessante aqui? Interessante que Paulo vai para Jerusalém mesmo, ainda que todos estivessem chorando na casa de Filipe, ainda que todos estivessem preocupados com Paulo, mas ele vai a Jerusalém e, como havia dito, como o Espírito Santo falou, por intermédio de Ágabo, Paulo foi preso, os judeus o prenderam, os judeus o cercaram, logo incitaram-se contra ele, e Paulo foi preso por causa disso. Mas o ponto claro é o que, gente? A aplicação que eu faria aqui, quem é que, via de regra, incitava os gentios contra Paulo? Os judeus. Judeus esse, dos quais Paulo também fez parte. Fazia parte quanto ao fato de ser judeu. Paulo continuou sendo judeu, mas Paulo pertencia àquela classe no quesito fariseu. Ele pertencia a essas lideranças, ele era um dos membros dessa liderança. E os mesmos que estavam do lado de Paulo, quando Paulo, obviamente, perseguira Cristo, perseguiu o Evangelho, são agora os mesmos que estão contra Paulo. Então, uma lição que a gente pode colocar é o seguinte, que como líderes temos que estar atentos ao fato de que alguns do que estão conosco hoje poderão estar contra nós amanhã. Então, é vigiarmos e sabermos com quem estamos caminhando. Estarmos prontos a isso. Ou seja, Jesus viveu isso, Jesus passou por isso. Os mesmos lábios que disseram Hosana foram os lábios que disseram crucifica. Então, como líderes, devemos estar atentos ao fato de que nem todos realmente que estão do nosso lado, porque querem a nossa vitória, querem as coisas corretas como devem ser,
mas entender que a mesa vira. Esse é o problema. Então, a situação que nós, como líder, temos que estar atento é isso. Com quem estamos andando? Que tipo de alianças temos feito? Tá? Então, nós devemos estar embasados sempre na palavra de Deus. Entender também, uma outra coisa que eu colocaria é que o líder tem que estar atento que, por mais que ele seja amigo das pessoas, por mais que ele seja próximo às pessoas, conviva com tais pessoas, haverá um momento que talvez essa amizade poderá ser posta em xeque quando houver um confronto relacionado à palavra de Deus. E é claro, nós teremos que estar sempre do lado de Deus. Um líder precisa aprender. Outra uma questão prática para um líder também. Ah, fulano é meu amigo, mas se é meu amigo está pecando ou fazendo algo errado, algo que denigre o evangelho, algo que é o contrário à fé cristã, algo que macula, mancha, tal pessoa continuará sendo meu amigo, porém eu deverei analisar a situação, como é que eu lido com essa pessoa. Há líderes que não conseguem nem mesmo depor alguém de um cargo, há líderes que não conseguem nem mesmo, eu diria, punir, talvez não seja esse o termo, punir, né? Mas há líderes que não conseguem muitas vezes lidar o fato de resolver uma situação com alguém, para ser mais exato aqui, porque tal pessoa, já entre essa pessoa e um líder, cria-se uma espécie de conchavo. É tão amigo que não consegue mais corrigir, exortar, disciplinar, essa é a palavra que eu estava procurando, não consegue nem disciplinar a pessoa. Por quê? Porque criou um vínculo, um nível de amizade que está atrapalhando a liderança, logo está atrapalhando a obra. Então, Paulo é julgado e mandado para Roma. Por quem? Paulo, inicialmente, ou seja, tudo começa com quem andou com ele. Quem andou com ele levou Paulo para uma situação difícil. Então, que nós, como líderes, cuidemos de saber com quem estamos andando, tá? Vamos lá. Outro ponto aqui, eu diria também. 2.1.1. Paulo é apresentado ao governador Festo e ao rei. Leiamos partes também para entender. Vamos lá. O rei Agripa ofereceu a Paulo a oportunidade de falar em sua defesa. O apóstolo, de maneira brilhante, fez a sua exposição, ressaltando que a razão de ele estar preso devia ser uma contenda religiosa dos judeus contra ele. Outra coisa interessante, conhecemos também o contexto. Paulo é preso, enviado a Cesareia, conhecemos bem o contexto, e ali Paulo passa por uma série de julgamentos, né? Paulo é apresentado a Festo, Paulo fala com o rei Agripa. São textos, eu até diria, extensos, para que a gente possa aplicar. Então, o que é o ponto claro aqui, gente? Paulo fazendo a coisa certa, pregando o evangelho, vivendo para Cristo, Paulo é preso. Mesmo fazendo certo, Paulo é preso. Então a gente já passa a entender que o fato de sermos cristãos não nos isenta de passarmos por lutas, adversidades, problemas, tá? Isso é muito notório para nós. E aí, Paulo agora é posto diante de autoridades. Duas autoridades, inicialmente, Festo e Agripa. E eu te pergunto, se Paulo não tivesse base para falar com eles, então o que aconteceu aqui? Deus estava dando a Paulo a oportunidade de se defender. Então, uma lição que eu aprendo, muitas vezes como líder, é essa. Nós, como líderes, enquanto lideramos, devemos, ao longo de todo esse processo, nos embasarmos em Deus, taparmos as brechas e não deixarmos nenhum tipo de oportunidade para que aqueles que se consideram, não sabemos às vezes porquê, ou que possam vir se considerarem nossos inimigos, tenham ali como fazer algo contra nós. Nós temos que tapar as brechas, temos que estar vigilantes, ok? A fim de entendermos que quando houver a oportunidade de defesa, quando chegar o momento em que nós precisaremos defender a nossa fé e o nosso proceder, o comportamento de Deus, que nós tenhamos o que Paulo teve, base. Isso é interessante. Paulo não está falando aos judeus, logo ele teve a oportunidade de explicar o porquê daquela situação, e fazendo com toda a maestria, Paulo conseguiu falar, explicar, e agora nós temos um homem que está, a princípio, até diria, justificado diante de Festo e de Agripa. É claro, Paulo prosseguiu com o processo da prisão porque ele apelou ao imperador, ok? Mas se não for isso, por assim dizer, se parasse por aí sim, nós já teríamos Paulo um respaldo. Então nós, e aí vai a aplicação prática, nós como líderes temos que andar sempre respaldados. Tudo que a gente
vier a fazer na casa de Deus, seja feito com vigilância. Questões financeiras, atento, nota fiscal, testemunha. Situações onde precisaremos conversar com o sexo oposto, e talvez esse sexo oposto não seja cônjuge, para quem é casado, não seja o cônjuge. Então, o que a gente tem que fazer é estar sempre acompanhado, com testemunha, que as coisas sejam feitas claras, abertas. Há líderes que vigiam tanto nessa área que às vezes eles acabam fazendo uma espécie de salinha, algo para conversar, um escritório, mas todo de vidro, todo aberto, para que todas as pessoas possam ver. Isso é interessante. Então, eu diria isso. Não vou entrar em detalhes aqui, há detalhes e detalhes. Eu quero ser breve e objetivo, mas o ponto é esse. Quando Paulo foi apresentado, Paulo teve a oportunidade de se defender. E o que Paulo fez? Paulo aproveitou ao máximo essa oportunidade. Então, tá aí, líder, para nós. Que façamos bom uso das nossas oportunidades. Paulo fez um ótimo, sim, um bom uso, um abençoadíssimo uso da sua oportunidade que teve de se defender. Mas é claro, Paulo só poderia se defender caso tivesse base para tal, que a gente se embase a fim de que a gente venha conseguir lograr êxito quanto a essa questão, ok? Continuando aqui, Paulo enfrenta os primeiros percalços. Aqui é parte do que eu já disse, eu nem vou entrar em detalhes porque é parte do que eu já disse, que mesmo sendo um servo de Deus, cumprindo a vontade de Deus, haverão os percalços, haverão as adversidades. Então nós temos que estar sempre prontos a entender isso. E quem assim pensa, quem a isso entende, compreende logo, não desanima na primeira oportunidade que aparece, não entrega os pontos, não faz nada que venha atrapalhar, parar, denigrir ou dificultar ainda mais a sua vida. Mas tal pessoa é fiel e vai até o fim, para a glória de Deus. É isso que é interessante, é o que acontece. Continuando aqui, vamos lá. 2.2, o grande líder vislumbra o futuro. Vamos ler um ponto aqui interessante. Vislumbra o futuro. Leamos. Paulo recomendou que permanecessem ali por algum tempo, dizendo: a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Com Paulo aprendemos que o grande líder não precisa ocupar uma posição de preeminência para dar o seu parecer sobre uma situação emergente e potencialmente calamitosa. Vamos lá. Aqui o contexto é claro, né? Entram naquela embarcação, Paulo está indo junto aos seus companheiros naquele navio, e Paulo começa já a dar indícios do que vai acontecer. Paulo está ciente das coisas e passa a explicar parte do que vai acontecer naquela viagem. E aqui é interessante porque, para fazer uma aplicação prática aqui, é bem interessante porque, e aí a revista já o faz, aqui eu estou seguindo, é claro, a lição, e só de ler, é algo que só de ler a gente já tem uma noção prévia, mas ainda assim eu queria colocar um ponto aqui que eu achei muito interessante. Qual é o ponto que a gente precisa perceber aí? É o fato de que nós não precisamos, né, que aquele que é líder mesmo, não precisa estar ocupando aquela posição de proeminência, não. Porque tem pessoas que são assim, né? Se eu fosse o líder de tudo aí, eu já sabia o que fazer, mas como não sou eu, se vire. Se tivesse nas minhas mãos, eu já saberia o que fazer, saberia o que falar, daria uma solução. Mas já que não sou eu, fazer o quê, né? Então vai. Então tem pessoas que só acabam, muitas vezes, se posicionando quando estão diante, na frente. Mas o grande líder, aquele que nasce para ser líder, ele sabe que ainda que não seja ele na posição de preeminência, ainda que não seja ele diante daquela situação, mas ele precisa explicar, ele precisa dar opinião, ele precisa muitas vezes orientar, porque talvez o líder que esteja lá não tenha visto isso, ou outros liderados, seus companheiros não tenham visto, e ele já percebeu, já viu, já sabe o que vai dar. Então ele não precisa esperar que as coisas fiquem ruins para depois dizer, olha, eu sabia. Não, o melhor do que dizer eu sabia é dizer, olha, cuidado, façam assim, não procedam assim. Então fica para nós uma grande lição. O grande líder, ele vislumbra o futuro, ele sabe o que vai acontecer, logo então ele opina, logo ele orienta, logo ele exorta, logo ele chama a atenção. Está aí uma boa lição para nós líderes aprendermos. 2.3, o grande líder é encorajador. Leiamos. Como grande líder, Paulo trouxe a todos uma palavra de encorajamento e de esperança. Vamos ver essa palavra que Paulo falou. Está aqui, ó. Leiamos. Mas agora os admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Estão à deriva, mar, lutando contra a fúria do mar, dentro daquele navio, Paulo e os que com ele estavam ali. E aí Paulo lança essa palavra maravilhosa, de que
para que todos pudessem se animar. Então, para começar, vamos fazer algumas aplicações já breves. O grande líder é aquele mesmo, ele encoraja, ele anima. Embora a situação esteja diversa, embora olhando para a situação não vejamos aparentemente nenhum tipo de escape, vitória, mas o grande líder ele encoraja. O grande líder ele dá ânimo, ele dá aquela injeção de ânimo em toda a equipe, o que está com ele, aos que estão ao seu redor, a fim de que eles possam ver a coisa de outra forma, de ver a coisa de outro modo, passar a ter um novo posicionamento diante daquela situação adversa que está sendo enfrentada naquele momento. Então ele encoraja, Paulo diz, tenhais bom ânimo. Percebamos o seguinte, gente, olha que coisa interessante. Aqui nós temos Paulo dentro de um navio que está prestes a naufragar, por assim dizer, a visão, pelo menos de quem estava lá, embora, é claro, nós já saibamos que Deus havia orientado Paulo. Estou tentando usar uma visão de quem está no barco, fora Paulo. Os demais acharam que ia naufragar, que ia afundar. E Paulo está com eles naquele navio. O que Paulo fala? Tem bom ânimo. Se nós olharmos para Mateus 14, há um grupo de discípulos dentro de um barco, pensando que vão morrer, achando que vão perecer, achando que vão naufragar. Cristo não está dentro do barco naquele momento, mas ele vem caminhando sobre as águas. E olha o que ele diz, tem bom ânimo. Olha que coisa interessante. Não tem mais. Né? Sou eu. Tem bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Então, assim como Cristo encorajou os discípulos que no barco estavam, achando que ia perecer, Paulo aqui também está encorajando os que aqui estão com ele. E olha o que Paulo vai dizer. Outra coisa que o líder deve estar atento. Paulo disse, não se perderá a vida de nenhum de nós, de nenhum de vós, mas somente o navio. Resumindo, parafraseando, só haverá perda material e até financeira. Mas o principal, Paulo está dizendo, gente, o que de mais precioso há nesse barco sobreviverá. Então o líder tem que ter essa visão de ensinar, de falar dessa forma, de pensar e agir dessa maneira. Há pessoas que estão mais preocupadas com a alvenaria do templo, preocupadas com a renda, o que entra, o que sai, o que deixa de fazer. É claro, devemos ter essa preocupação. Só que eu estou usando aqui o termo mais, né? Mais. As pessoas estão mais preocupadas com isso. Quando, na verdade, a maior preocupação nossa deve ser as almas, as pessoas, vida, que é o bem mais precioso que há na face da terra. Vidas, pessoas, almas para o reino de Deus. Então, Paulo disse, gente, o que vai perder é só o barco, é só o navio, é bem material. Isso, navio e barco como esse, há muitos no mundo e se faz outro rapidinho como esse. Mas o bem mais precioso vai ficar aqui, vivo. Nenhum de vós perderá a vida. Então, o líder tem que saber encorajar, e ter bom ânimo, dar bom ânimo, e também tem que saber, muitas vezes, aconselhar. Há pessoas que às vezes estão chorando porque perdeu um carro, bateu o carro e agora, chorando, a vida acabou. Não. O carro se acabou, perda total. Mas o bem mais precioso do carro está aqui, chorando, você. O líder tem que saber aconselhar a pessoa. O carro foi embora, você está aqui. Olha que maravilha, você está aqui vivo, chorando, mas está aqui. O bem mais precioso ficou. A moto, não importa a casa, não importa o que tenha sido. O bem material foi, se desfez, feneceu, pereceu, se perdeu. Não importa, o mais importante é que você está aqui, vivo. E essa deve ser a palavra que o líder tem que dar à pessoa. O mais importante ali é você. E bens materiais como esse que você perdeu, viram muitos e muitos e muitos mais, viram outros. Você galgando aí, você alcançará outros. Mas o mais importante está aqui. Então nós temos que fazer o que Paulo fez, encorajar as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que não dá para ter essa inversão de valores. Tem pessoas que se jogam de uma ponte por causa de dinheiro, se jogam de uma ponte por causa de um carro, não sei o quê, não importa, um casamento, não importa. Tiram a própria vida, deixam de comer, de se alimentar, de se vestir, de tomar banho. Às vezes a pessoa não vive, vegeta. Por quê? Porque perdeu algo material. E Paulo disse aqui, olha, mais uma vez, que vai perder o barco. As vidas preciosas estarão aqui. Então nós precisamos aprender isso com Paulo. Um grande líder tem que aprender a encorajar e aconselhar e fazer com que as pessoas entendam. E você também, líder. Eu estou pregando para mim também, tá? Temos que entender que nosso bem maior é nossas vidas no altar. 2.4. O grande líder preocupa-se com as necessidades alheias. Leiamos também. Passados 14 dias desde a última refeição, Paulo recomendou a todos que comessem. O apóstolo preocupava-se com a saúde física dos seus companheiros mais próximos. Todos teriam ainda de enfrentar outro desafio, pular ao mar para chegar à ilha de Malta. Assim, encalharam o navio e saltaram dele. Deste modo, todos foram salvos. Outro exemplo abençoadíssimo. O grande líder preocupa-se com as necessidades alheias, ou seja, estava todo mundo tão preocupado. Os olhos daquelas pessoas estavam fitos no mar, na fúria do mar. E olhando a fúria do mar,
As pessoas talvez pararam, como o texto dá a entender, não se alimentavam. A histeria tomou conta daquela situação. Todo mundo ficou assim, maluco, o que faz, o que deixa de fazer. Paulo, gente, calma, opa, calma. Vamos nos alimentar. Vocês já perceberam que tem tempo aí que vocês não se alimentam, é preocupado. Vamos alimentar o quê? Ganhar força. Então, o grande líder, além de encorajar, mostrar a diferença entre bem material e a vida, que é o mais importante, o grande líder também ele está preocupado. E está verdadeiramente, genuinamente preocupado mesmo. O grande líder não está preocupado por interesse, como alguns demonstram ter, mas interesse particular para ganhar, não. O grande líder preocupa-se com as vidas, com as almas. Paulo estava preocupado com aquelas pessoas. Gente, se fortaleça. Talvez alguém pensou, mas para que comer se nós vamos morrer tudo afogado? Comer para quê? Para ficar mais cheio, para ser uma comida maior, para engordar peixe, tubarão embaixo? Não. Paulo está dizendo para eles, quanto mais vocês pararem, deixarem a histeria, se alimentarem, vocês estarão se fortalecendo. E fortes, nós venceremos essa tempestade. Isso que é interessante. Então, o grande líder ensina, admoesta, fala, orienta, exorta quanto a isso. Talvez você está orientando alguém, líder, que está passando uma depressão muito difícil, não come, não se veste, não tem vontade de ir para a igreja, não quer falar com ninguém, não ouve ninguém. Você precisa falar para essa pessoa que ela tem que se fortalecer. Lembremos de 1 Samuel 30, Porém, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Seus amigos, tudo ao redor, companheiros de Davi, com pedra nas mãos. Davi estava prestes a morrer naquele momento, apedrejado. E foi justamente nessa hora, quando tudo dizia não, Davi se esforçou. E é o que Paulo está fazendo. Gente, esforça, vamos nos alimentar, comamos, vamos fortalecer. E isso é interessante. O grande líder, então, ele preocupa realmente, ele está realmente preocupado. E nessa preocupação, ele fortalece essas pessoas, tá? As pessoas que estão ao seu redor. E aí a gente conclui mais uma lição, acredito eu. E já vou dizendo, gente. Ah, mas não comentou nada de Paulo. Cadê o comentário de Paulo? Eu queria saber mais sobre Paulo. Já disse. Quer saber mais sobre Paulo? Fico aqui, ó. Tá ali meu WhatsApp. Vou deixar a tela grande para você ver aí o contato, ó. Tá aí. A gente fala mais sobre Paulo, viagem, a gente vê o grego, o texto grego e tal. Vamos ler aí. Ok, tá tranquilo. Eu só decidi, só optei por, como já dissera eu, não olhar para essa veia, essa questão voltada a um comentário da vida de Paulo, a biografia de Paulo. Mas já fato que eu já fiz isso em vídeos anteriores, a lição, embora a lição faça, mas ficaria muito extenso e eu não teria espaço para as aplicações. Então, que Deus nos abençoe. Se alguma coisa não ficou legal, peço perdão. Se errei em algo, sinta-se à vontade para me ajudar aí nos comentários, que eu não edito meus vídeos, então é uma correria só. Já ligo, aperto aqui e vou gravando até o final. Mas no mais, Deus abençoe a todos. Querendo contactar-nos, é um prazer. Tá? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Uma honra. Prazer estar com vocês. Pai do Senhor.